falar, as 3 últimas palestras de segunda são pessoas que estão vindo pela primeira vez na casa. Como hoje, embora eu conheça o Marquinhos e o Marcos Ávila um bom tempo, por favor, Marcos, pela primeira vez está vindo à nossa casa, trabalhador, dirigente do Centro Espírita Erasto. Para nós é um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo, fique à vontade, tá, Marquinhos? Obrigadão, Lúcio. Boa noite a todos. É um prazer para a gente também estar aqui. E estar reunido em nome de Jesus é sempre uma grande alegria. E que nós possamos nessa noite aproveitar um pouco da oportunidade que vamos ter para travar um pouco mais de conhecimento dentro dos ensinamentos da doutrina, para que a gente possa no nosso dia a dia fazer um bom uso de tudo aquilo que nos tem chegado. Porque tudo aquilo que temos aprendido, ou melhor, temos recebido informações, porque é isso que acontece, nós recebemos informações, e aquilo que nós fazemos com as informações que nós recebemos, é que vai alterar a conduta nossa, é que vai alterar o nosso caminho, vai alterar a nossa jornada. Tem muitas pessoas que adentram ao trabalho da casa, permanecem por longo tempo no trabalho da casa, mas parece que a palavra não tem reflexo dentro do seu coração, dentro da sua vida. Se olharmos para a pessoa, depois de um tempo longo, a pessoa parece que permanece como estava quando adentrou a primeira vez dentro da casa. Então o trabalho da instrução que é chegada, ela só vai realmente ter algum significado se lá fora, no nosso relacionamento, no nosso dia a dia, a gente conseguir fazer com que esse ensinamento tenha vida em nós, para que ele seja vida aonde a gente estiver. O apóstolo Paulo, ele vai falar para nós na carta aos Hebreus, é uma carta atribuída ao apóstolo Paulo, capítulo 4, versículo 2, ele vai falar que a palavra, que o ensinamento, que a boa nova, foi pregada às pessoas, como foi pregada a nós. Mas nas pessoas, as palavras não produziram efeito, porque as palavras não foram ouvidas com fé. Ouvir com fé, ouvir acreditando, ouvir, fazendo com que aquela instrução crie vida em nós. Se não for dessa maneira, não vai resultar em nada. A gente vai escutar, o ensinamento vai entrar aqui, vai sair ali, não vai produzir nada aqui dentro do coração. Bom, esse começo é só para acalmar o espírito. Bom, eu quero falar com vocês hoje de um versículo que eu acredito que todo mundo conhece. Está em João, capítulo 8, versículo 32. Jesus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu acredito que todo mundo conhece esse versículo, tá? Conhecimento da verdade é importante, extremamente importante, mas o conhecimento da verdade, como está colocado por Jesus, ele produz uma liberdade, ele nos liberta do quê? Nós precisamos ver aquilo que nós somos escravos, porque a mensagem vem trazer, uma liberdade. Então nós somos escravos de alguma coisa, e nós, como sabemos, somos espíritos de terceira ordem, espíritos na escala espírita, espíritas imperfeitos. Portanto, o que nos distancia do conhecimento da verdade,
do entendimento de Deus é justamente, as nossas imperfeições. Quanto mais imperfeito eu sou, mais dificuldade eu tenho para compreender as coisas, mais dificuldade eu tenho para entender Deus, porque está colocado lá, quando a gente lê na questão 101, que os espíritos imperfeitos, eles não compreendem Deus, eles têm a intuição de Deus. Nós temos uma intuição de Deus, e Kardec, se a gente pegar no livro A Gênese, no capítulo 2, onde ele fala de Deus, ele vai falar para nós no item 31 e no 33, ele vai contar uma passagem que diz assim, que nós, em relação ao entendimento de Deus, nós estaríamos como no fundo de um vale, coberto por uma espessa neblina, e o sol passa, mas ele passa bem suave, a sua luz é bem tênue. E ele fala que o homem, quando ele começa a subir a montanha, aquela neblina vai pouco a pouco se dissipando, o sol vai penetrando com mais intensidade, ele vai conseguindo ver o sol melhor, mas somente quando ele chegar no topo, que ele passar por toda aquela neblina, chegar lá, é que ele vai ver o sol no seu esplendor. E Kardec faz essa analogia, falando para nós que a neblina são como as imperfeições que carregamos conosco, as nossas imperfeições, e que esse sol seria o conhecimento de Deus, seria Deus. Então, quanto mais imperfeito nós somos, mais imperfeições estiverem na frente dos nossos olhos, mais dificuldades nós temos de compreender esse Deus. Então a gente vai escalando essa montanha e a gente vai compreendendo Deus. Então o conhecimento da verdade, ele é um conhecimento progressivo. Se a gente pegar na questão 115 do livro dos Espíritos, onde a pergunta é se os espíritos foram criados bons ou foram criados maus, e a espiritualidade responde que os espíritos foram criados, simples e ignorantes, sem conhecimento. E nós vamos, buscando na parte mais de baixo lá, que os espíritos vão se desenvolvendo. E é através do que? Do conhecimento da verdade, é que nós vamos chegar ao estado de perfeição. Bom, Kardec vai falar para nós também, que quem pode gabar-se de ter conhecimento da verdade? Quem pode? Ele fala para nós que no mundo onde existe tantas mudanças, tantas transformações, como que a gente pode se gabar de ter conhecimento da verdade? Eu posso dizer para vocês que aqui mesmo, a verdade para nós já mudou a partir do momento em que nós nos tornamos espíritas. Porque se nós viemos nessa etapa encarnatória como católicos, nós tínhamos a ideia de uma vida só. A verdade para nós era uma vida só. Nós entramos na doutrina, nós temos as múltiplas experiências, as múltiplas reencarnações, nós passamos por diversas etapas, mudou já o conceito. Nós não acreditávamos na reencarnação, acreditamos na reencarnação. Então a verdade é uma verdade ainda subjetiva. Nós vamos desenvolvendo o nosso espírito, nós vamos tendo esse contato com a verdade. E Kardec, quando ele vai falando nisso, nesse texto, ele vai dizer para nós que a verdade no seu sentido absoluto, ele é produto do nosso desenvolvimento. E os espíritos de ordem elevada é que têm o conhecimento absoluto da verdade. Então, nós como espíritos imperfeitos, nosso conhecimento da verdade é extremamente relativo. Extremamente relativo. Então, se o espírito elevado é o que tem conhecimento da verdade, nós deveríamos perguntar para o Cristo, já que ele falou que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará,
perguntar para ele o que é a verdade. E essa pergunta nós estamos fazendo aqui, mas Pilatos fez para Jesus. Quando ele estava na frente de Jesus, Jesus falando que o reino dele não era deste mundo, e Pilatos diz para ele: mas tu é rei. Ele falou: se eu fosse rei, os meus soldados viriam aqui, mas meu rei, por agora, não é deste mundo. E ele diz para ele, que ele veio dar testemunho da verdade. O Cristo diz a Pilatos. E Pilatos pergunta para Jesus: o que é a verdade? E a resposta, eu acredito que todo mundo sabe. Jesus se calou. Não falou para Pilatos o que era a verdade. Ficou quieto. E Jesus vai falar para nós o que é a verdade. Se a gente for no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 17, super fácil. Ele vai falar assim, é a oração que Jesus faz aos seus discípulos. Ele vai dizer assim: Pai, eu lhes dei a tua palavra é a verdade. A palavra que o Cristo trouxe, o ensinamento que ele trouxe, é a verdade. E isso a gente pode verificar em várias passagens que Jesus diz para nós o seguinte: que as palavras que eu vos digo, não sou eu quem as diz, mas o Pai que está em mim é quem diz. Então o ensinamento do Cristo é aquele ensinamento que é nivelado por cima, é o máximo, tanto que a gente vê, na questão 625, Kardec dizendo para nós que a espiritualidade respondendo a Kardec, que Jesus é o nosso guia e o nosso modelo. É aquele a quem Deus nos trouxe para que nós pudéssemos observar, pudéssemos seguir, e pudéssemos copiar. E é justamente disso que a gente vai buscar um outro versículo. Esse todo mundo conhece, que eu falei para vocês. E conhecereis a verdade vos libertará, que é o 8:32. Mas o 8:31, raramente as pessoas sabem, porque nós estamos interessados realmente no final das coisas. Nós estamos realmente interessados não no estudo, nós queremos a consequência do estudo. Nós gostaríamos muito de saber sem estudar. Nós gostaríamos muito de receber as bênçãos do alto e continuar a nossa vida. Nós gostaríamos muito disso. Nós gostamos muito disso, na realidade. Mas o versículo 31 diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E aí vem o 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas Jesus, ele coloca uma premissa para que a gente tenha conhecimento da verdade. E a gente não se preocupa com isso. A gente já vai logo querendo conhecer a verdade, sem saber até o que é essa verdade. Então ele fala: se vós permanecer na minha palavra, porque a palavra que ele trouxe é a verdade. Se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então existe uma necessidade de nós termos uma intimidade com esse Cristo. E quando ele fala se vós permanecerdes, permanecer não é de vez em quando, não é vir no centro de vez em quando, não é participar do estudo de vez em quando, não é participar dos trabalhos de vez em quando. Permanecer no Cristo é um trabalho constante. Permanecer é estar constante nele, estar envolvido por ele, permanecer na palavra dele, conhecendo os ensinamentos dele, e esse conhecimento do ensinamento dele, quando nós vamos travando contato com esse ensinamento dele, nós temos que deixar que esse ensinamento crie vida em nós, que ele transforme a nossa pessoa. E esse que é o grande problema.
Esse que é o grande problema, porque para ser um discípulo é muito difícil. Aluno, todos nós somos. O aluno é aquele cara que está aqui, ouvindo a palavra, ouvindo o ensinamento, recebendo a instrução, ele sai ali fora, ele fala daquilo que falou aqui dentro, e vai tocar a vida. O discípulo não. O discípulo é aquele cara que, além de ser um aluno, ele é mais do que um aluno, porque ele começa a querer copiar aquilo que o seu mestre ensinou. Pega um discípulo de um pintor, pega um discípulo de um Portinari, e a gente vai ver que os traços que ele faz, ele procura com a maior perfeição possível imitar os traços do seu mestre. Não é assim? E a gente olha para o quadro e fala, nossa, realmente aquele quadro parece com o de Portinari, porque os traços são realmente semelhantes aos de Portinari. E se alguém olhasse para nós, olhasse para mim, que estou colocando-me como discípulo do Cristo, e perguntasse, quais os traços que eu tenho do Cristo? O que eu saio na vida, realizando, que me identifica com o Cristo? O que me identifica com Ele? O que me faz, ser, pelo menos uma pessoa que está buscando, um trabalho de renovação, um trabalho de transformação, para ter alguma coisa desse Cristo, que é o nosso guia e modelo. O que a gente está fazendo? Quais seriam esses traços? Tem um outro versículo que eu queria colocar para vocês, que é para dar uma ideia para nós, de como que a gente pode construir esses traços do Cristo. Qual o mecanismo? Porque existe todo um trabalho de renovação, todo um trabalho de transformação. Esse versículo está em Lucas 9, 23, também que todo mundo deve conhecer, que Jesus diz assim, se você quiser vir após mim, negue-se ou renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Se a gente conseguir trabalhar isso em nós, certamente a gente vai conseguir construir esses traços do Cristo em nós. Porque o querer que ele diz, Jesus não está impondo. A espiritualidade alta, os bons espíritos, eles nunca diz para você, ele te impõe as coisas, nunca. Eles respeitam uma coisa chamada livre-arbítrio que você tem. O Cristo, ele sabe que nós estamos ainda dentro de uma fase de desenvolvimento, somos espíritos ainda imaturos, espíritos imperfeitos, espíritos que não conseguem alavancar a sua experiência direito, então ele não pode chegar para nós e impor para nós. Ele diz, se você quiser, você tem escolha, você tem liberdade, você tem livre-arbítrio para poder decidir quando você quiser segui-lo, porque o nosso querer, ele é um querer muito fraco. Você vê o nosso querer, ele não aguenta fazer um regime direito. O nosso querer não consegue manter a gente numa caminhada. Como é que a gente vai conseguir fazer um trabalho de renovação para poder seguir esse Cristo? O Cristo, a gente vê passagens no Evangelho das pessoas chegando para o Cristo e dizendo assim, Senhor, eu quero seguir-te, mas primeiro deixa que eu vá enterrar os meus mortos. E Jesus diz, olha, deixa os mortos enterrar os seus mortos, vem você, me segue, vamos pregar a palavra de Deus. Outros chega para ele e diz, olha, Senhor, eu vou seguir-te. Ele fala assim, olha, as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos,
mas o Filho do Homem não tem onde colocar a cabeça. E a gente vai vendo que as pessoas vão abandonando. O jovem mancebo rico chega para o Senhor Jesus também e fala que quer segui-lo. E Jesus fala, então vai, vende tudo que tem, vem e me segue. Ele não seguiu. E quando a gente começa a ver essas colocações desse querer nosso, o nosso querer ele esbarra numa série de coisas que são dos nossos interesses de ordem material. Nós estamos tão vinculados àquilo que nós enxergamos, àquilo que nós tocamos, que a gente não consegue ter a percepção para olhar além, para poder enxergar além. Então o nosso querer fica um querer muito limitado. Muito limitado. A gente não tem forças, nosso querer é um querer sem forças. Nosso querer não tem, muitas vezes a gente quer deixar uma determinada imperfeição, vencer uma paixão, uma sensação, um apego às coisas materiais, e a gente, às vezes tem determinados vícios, vícios todo mundo tem, e a gente tem determinados vícios, e fala assim, então eu vou parar. Na questão 911 do Livro dos Espíritos, falando sobre as paixões, Kardec pergunta para a espiritualidade assim, não existe paixões de tal maneira irresistíveis, que somente a vontade não dá conta de vencer? E a resposta da espiritualidade diz para nós o seguinte, que existem pessoas que têm somente a vontade nos lábios, somente a vontade nos lábios, o querer dela está aqui nos lábios, eu quero, mas ela, dentro de si, ela está muito contente se não acontecer aquilo, é assim que está escrito lá, por quê? Porque ela gosta daquilo em que ela está envolvida, para poder abandonar determinadas coisas na experiência da vida, demanda de nós muita renúncia, não é assim? Ele fala, se você quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. É a hora que você vai começar a fazer a renúncia, que é o grande problema. Renunciar o quê? Negar o quê? A gente não consegue fazer um exame de consciência, para a gente saber o que impede a gente de crescer. Porque a gente muitas vezes tem medo daquilo que nós vamos ter que abandonar, daquilo que nós vamos ter que abrir mão em pró da vivência do Evangelho verdadeiramente. Tem pessoas que dizem, perdoar, mas, como se diz, só da boca para fora. Muda o comportamento perante a pessoa, perante a sociedade, muda, faz aquela, como se diz, aquela fachada de que perdoou, mas lá no fundo, tem uma coisa chamada sentimento, que para mudar sentimento é uma coisa complicada, a pessoa muda o comportamento, mas não muda o sentimento, tanto que na hora que acontece alguma coisa atrapalhada na vida daquela pessoa, ela diz, nossa, olha, quem faz, paga. Ao sentimento todo aqui, colocando para fora tudo aquilo que um dia ela disse que perdoou. Então nós precisamos fazer um exame, olhar para nós. E a questão 919 do Livro dos Espíritos fala da reforma íntima nossa, da mudança nossa do comportamento, do conhecimento nosso. Conhece, saiba quem você é. É tão difícil assim saber quem é? É tão fácil saber quem é. Olha para os teus gostos, olha as músicas que você ouve, olha os filmes que você assiste, olha aquilo que você realmente dá importância no teu dia a dia. Olha isso, olha como você se comporta na sociedade. Você vai vendo que isso vai trazendo para nós subsídios para que a gente possa compreender quem nós somos.
Quem nós somos? Então, aí, quando a gente começa a perceber quem nós somos, aí começa a renúncia. A renúncia do egoísmo, do orgulho, da vaidade. E isso dói. Isso dói muito mais do que você renunciar, né, um vício grosseiro, tipo bebida, álcool, droga. Dói muito mais, né, porque são coisas internas, são coisas que você sabe da tua personalidade. E muitas vezes tem pessoas que gostam daquele tipo, né, de personalidade que tem. A pessoa tem um conteúdo mental armazenado através de quantas encarnações? Quantas encarnações nós já vivemos? Nós somos hoje a somatória de todas essas encarnações. E por incrível que pareça, nós aqui hoje somos o melhor daquilo que já fomos. Nunca nós fomos melhor do que nós somos agora. Porque o espírito não retrograda, o espírito, no máximo, ele estaciona e ele avança. Então, aquele conteúdo mental que eu tenho de tanto tempo, de tantas e tantas encarnações que eu tenho, hoje ele está aqui, ó. É o que o apóstolo Paulo fala, né? O homem velho, está aqui. O homem velho, aqui. O homem novo, ele fica ensaiando os voos, ele fica ensaiando mudanças, ele fica ensaiando, né? E às vezes ele consegue lançar alguns voos, lançar algumas mudanças, mas o homem velho está sempre ali, ó, puxando ele para trás, querendo que ele não vá, querendo que ele não avance. Lembra da passagem da mulher de Ló, como é colocada no Antigo Testamento, em que ela estava saindo de Gomorra, e quando ela chega lá no alto, ela fica olhando, ela olha para trás, e ela vira uma estátua de sal, presa às sensações, aos prazeres que estava deixando para trás. E muitas vezes nós somos assim, quando nós encontramos defeitos em nós, né, e a gente começa a corrigir esses defeitos, e esses defeitos eles vão fazendo com que nós temos que abandonar determinadas coisas, abandonar conforto, às vezes abandonar amizades. Eu falo de mim próprio em relação à bebida. Quando eu bebia, eu tinha um grupo de amigos, ó, chique. O pessoal me chamava para tudo quanto é festa, me chamava para excursão, me chamava para tudo. Parei de beber. Vamos deixar ele para lá, né? Ele não está bebendo. Começa a deixar. Então aquele grupo de amigos que eu tinha, hoje eu tenho amizade com eles. E a gente muitas vezes tem medo de perder isso. Porque o trabalho com o Cristo, ele pede para nós determinadas renúncias, determinadas transformações, que às vezes a gente precisa de deixar alguma coisa de lado, para poder seguir com o Cristo. Não tem como. O Cristo fala para nós, olha, não dá para a gente servir a Deus e o mundo. A gente tem que escolher. A gente tem que escolher do mundo aquilo que é necessário. É assim que a doutrina espírita ensina para nós. O necessário é importante, mas a gente não briga pelo necessário. A gente não se desentende pelo necessário. A gente não cria problema pelo necessário. A gente cria problema, a gente briga, a gente desentende pelo supérfluo, por aquilo que a gente quer a mais. A gente se endivida não pelas coisas pequenas, mas pela ganância de ter as coisas muito grandes. E a gente vai fazendo isso. A gente vai se perdendo no contexto, quando a gente veio aqui para realmente se corrigir. Esse é o grande objetivo da reencarnação, né? O melhoramento progressivo da humanidade, expiação, transformação. Esse é o grande objetivo, nós estamos aqui para isso. Tem gente que acredita, embora esteja na doutrina, que veio para a Terra para passar férias, né? Gosta de viver a vida,
de uma maneira sem compromissos. Gosta de viver a vida sem responsabilidades. O Raul Teixeira diz que doutrina espírita é para quem pode, não é para quem quer. Para quem pode mudar, para quem pode transformar a sua vida. Então, se a gente acredita realmente que existe uma vida após a morte, que essa vida futura, nós acreditamos realmente nisso, se a gente acredita que nós somos espíritos, Paulo nos diz: vivei como espíritos, vivei como espirituais. E nós, apesar de sabermos da vida futura, sabermos que nós somos espíritos, saber que a vida continua, saber que nós somos uma individualidade, apesar de nós sabermos tudo isso, ainda a gente fica inconstante. Não vou no estudo, não vou no centro, não faço isso, porque eu estou com dor de cabeça, porque fulano não quis, por causa disso, por causa daquilo. A gente arruma um monte de desculpa para atrasar a nossa vida. A gente não consegue renunciar às coisas pequenas. Não consegue renunciar às coisas pequenas. Quanto mais a gente vai conseguir renunciar às grandes. Como será a renúncia das grandes? Quando pedir determinados sacrifícios para nós, como será? A gente tem que começar a observar isso. Porque a gente tem um conhecimento dentro da doutrina enorme. E o Cristo fala que a quem é dado, será cobrado. Se a gente não começar a colocar pequenas coisas na nossa vida, em mudança, a gente vai chegar do outro lado, e vai sofrer. Vai sofrer. O Cristo diz para nós também, que além de renunciar a nós mesmos, nós devemos pegar a nossa cruz. Pegar a nossa cruz. Tem gente que acredita que vem no centro para poder deixar a cruz dele aqui. Vai atrás do Cristo para deixar a cruz. Não tem jeito. A cruz, para nós aqui na terra, muitas vezes é a doença, é a diferença social que existe na vida das pessoas. É aquilo que a gente gostaria de ser e não é. A cruz às vezes é isso. Lá no mundo espiritual, a cruz é a decepção. Lá é a decepção da gente ter podido ter realizado tanta coisa com aquilo que nós temos de entendimento, e a gente não consegue realizar. Lá a gente vai ficar decepcionado, vai chorar, vai sofrer nas zonas de sofrimento. Por quê? Porque a gente não aproveitou. Não aproveitou. A cruz nossa, não foi ninguém que colocou na minha costa a minha cruz, e nem na sua. Se nós olharmos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai saber quem que colocou a cruz nas nossas costas. Nós vamos saber quem é o responsável pelas causas atuais das nossas aflições e também pelas causas anteriores das nossas aflições. As aflições que eu trago comigo, as dificuldades, as limitações que eu trago comigo, como também, as experiências que eu estou vivendo agora e que eu estou causando ainda. Vivo sobre o efeito daquilo que causei e ainda estou causando novas situações que vão gerar novos efeitos. Então a gente precisa olhar isso. O grande responsável não é o outro. Não é o outro. Somos nós. Nós é que quisemos acompanhar o outro, nós é que queremos, realizar as coisas segundo os outros. Mas a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, daquilo que nós estamos vivendo.
Então a gente tem que observar essas coisas, né? A gente acha que a gente vai vir na casa espírita, vai receber um alívio, e vai sair daqui bonzinho de tudo. Vai não, vai não. Vai vir aqui, vai aprender e vai sair com reflexões para que possa alterar a conduta na vida. E somente através de mudança, de transformação, de alteração da conduta na vida, é que vai ver o alívio dos sofrimentos. O Cristo não prometeu para ninguém que Ele ia resolver o problema das pessoas. Ele diz para nós assim, ó: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas Ele coloca sempre um compromisso, né? Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A gente não está disposto a pegar tudo isso e trabalhar. A gente quer, né, que as coisas venham e haja na nossa vida e resolva os problemas. Aqui a casa está cheia, né? Aqui a casa está cheia. Ótimo. Mas quem promete muita coisa aí fora, a gente vê como é que são as igrejas que promete aí fora que vai resolver o problema da vida da pessoa. Vai fazer uma sessão de descarrego lá, vai lá, vai resolver o problema, vai tirar o demônio de cima da pessoa, vai resolver o problema da vida da pessoa. E o pessoal vai tudo lá. Por quê? Porque quer solução fácil para aquilo que arrumou de enrosco na vida. Não tem solução fácil. Tem trabalho. Trabalho. Lembra quando Kardec coloca no Código Penal da vida futura? Ele fala para nós assim que dos nossos erros, daquilo que nós cometemos, das infrações que nós cometemos, né? Ele vai colocar para nós arrependimento, que é o primeiro passo de que eu realmente estou convencido de que eu pratiquei uma coisa errada. Arrependimento. E junto com o arrependimento vem a expiação. Vem o sofrimento porque eu fiz aquilo. Mas não para aí. A gente tem que reparar. Então o trabalho é grande. Não tem quem prometer coisa fácil para vocês. Não acreditem. Não acredite, sabe por quê? Se você pegar a história dos apóstolos que seguiram Cristo, nenhum deles teve vida fácil. Nenhum dos seguidores do Cristo teve vida fácil. Eu não sei se todo mundo conhece uma passagem que tem em Obras Póstumas, quando o Espírito chega para Kardec e fala da missão dele. Fala o que ele iria enfrentar, as dificuldades que ele iria passar, os amigos mais próximos dele iam atrair ele. E ele aceita a missão e segue na missão. Aí ele chega lá na frente, ele vai dizer assim: ele falou de tudo aquilo que eu iria passar, de dor, de sofrimento, de dificuldades, mas ele não me disse da bênção que iria resultar disso tudo. Porque quantas almas foram confortadas, quantas pessoas receberam o alívio, receberam o amparo através do ensinamento da doutrina. Então, como se diz, valeu a pena tudo aquilo que passou. Se você olhar o trabalho de Paulo, vocês vão ver o quanto que Paulo sofreu para poder levar o evangelho para fora de Israel e para poder disseminar a palavra do Cristo. Então aqueles que seguem verdadeiramente o Cristo, que estão dispostos a trabalhar em si uma renúncia, esses de fato vão passar por muitas aflições, por muitas dificuldades. Primeiro consigo mesmo, e depois no trabalho com as pessoas. Porque conviver com pessoas é uma ciência. Como que é difícil compreender o semelhante.
A gente não consegue compreender nem a gente, como que vai compreender o próximo? Então, a gente tem que pegar a nossa cruz do jeito que nós estamos. Não é esperar melhorar um pouco, não, é do jeito que eu estou. Tem uma frase que diz que o Cristo vai nos capacitando ao longo do trabalho, e é isso. A doutrina vai mostrando para nós que dentro do caminho dessa jornada evolutiva, a gente vai aprendendo. A gente vai deixando para trás as imperfeições. A gente vai abrindo os olhos para uma claridade nova, e a gente vai conhecendo as coisas e vai mudando a nossa vida. Porque se a gente não tiver todo esse trabalho, é muito difícil seguir o Cristo. Porque, como ele disse, se você quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aí eu vou pedir licença para vocês, eu podia falar, mas eu gostaria de ler. Só eu achar aqui, peraí. Emmanuel vai dizer para nós no livro Segue-me. Ele vai dizer assim: segue-me, para seguir Jesus. Veja como que a situação fica difícil. Para seguir Jesus, amai os vossos inimigos. Quem que a gente gosta de amar? Os amigos? As pessoas fáceis? É assim, a gente gosta de amar esses. E o Cristo fala para nós: se você ama somente aquele que te ama, o que você faz de especial nisso? Os maus amam aqueles que os amam. A gente tem que amar as pessoas, os desafetos, as pessoas difíceis, nós precisamos amá-las. Ele fala para nós: orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. O pensamento tem um poder enorme. Livro da Gênesis, capítulo 14, dos fluidos. Fotografia do pensamento. Você chega em casa, pega o livro e vai ler. O que é o pensamento? A oração é um pensamento que você está mandando. Você pode amenizar muita coisa orando. Bendizei os que vos maldizem, emprestar sem nada esperardes. Não julgueis para não serdes julgados. A gente julga as pessoas com uma trave no olho, e a gente não observa outra coisa. Entre vós, o maior seja servo de todos. Buscai a porta estreita. Eis que vos envio como ovelha no meio de lobos. No mundo tereis aflições. Aí Emmanuel vai concluir dizendo: mediante afirmativas tão claras, é impossível aguardar em Cristo um doador de vida fácil. Ninguém se aproxime dele sem o desejo sincero de aprender a melhorar-se. Veja bem, ninguém se aproxime dele. Ele não vai dar vida fácil para ninguém, vai transformar a nossa vida. Se a presença do Cristo ainda não mexeu com você, não te incomodou, ele não entrou na tua vida ainda. Somente o dia que ele te incomodar é que ele vai entrar na sua vida. Ele vai mexer nas tuas estruturas, vai fazer você mudar realmente de postura. Cada um de nós. Então, se a gente pegar tudo isso que nós falamos aqui e a gente voltar lá atrás: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é esses ensinamentos que o Cristo trouxe, que a gente fala, que o Lúcio fala, que todos aqueles que vêm aqui falam do ensinamento. Depende de nós ter o índice de aproveitamento cada vez melhor. E para encerrar, queria deixar uma mensagem, uma palavrinha para vocês, uma frase que diz assim: tudo aquilo que você não alimenta, morre. Tudo aquilo que você não alimenta, morre. Se você não alimentar o bem, ele vai morrer. Se você não alimentar o mal, ele também vai morrer. Então, boa noite a todos, muito obrigado.
Que a paz do Cristo permaneça com todos nós.